Olá pessoal, tudo bem? Olha, o nosso programa hoje entrevista uma pessoa muito especial, um amigo e um profissional pelo qual nós temos muito respeito. Erlon Almeida, coordenador do Renova Paraná, um programa muito importante, muito significativo no que diz respeito a questões de sustentabilidade. Então, o nosso entrevistado de hoje vai falar muita coisa bacana sobre esse tema que é tão caro aí para o nosso projeto, tá bom? Antes de mais nada, como de costume, eu queria ler uma pequena biografia do Erlon para vocês, tá bom? Vamos lá então. Olha, o Erlon é especialista em energias renováveis pela Fundação Getúlio Vargas e em administração rural pela UFPR. Foi diretor-geral da Secretaria Estadual de Agricultura do Paraná, superintendente de energias renováveis na Itaipu Binacional e já atuou em 2 ministérios do governo federal. Bom, vamos falar um pouquinho do Renova, depois o Erlon vai detalhar. Mas o Renova Paraná basicamente apoia a geração distribuída de energia elétrica a partir de fontes renováveis, em especial biomassa e solar. É isso, Erlon? Em unidades produtivas rurais paranaenses. Eu queria que você detalhasse um pouquinho, mas eu já queria começar perguntando o seguinte para você, Erlon. Por que o governo decidiu criar o Renova Paraná? Qual que é o propósito, a intenção do governo quando criou esse programa, Erlon? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, agradeço demais estar aqui, para mim é uma honra estar com você, porque além de amigo, ele, vamos dizer assim, agora abraçou, né, com esse programa a sustentabilidade. Né? Agora, então, agora é para valer. E eu diria assim, Aurélio, é muito importante isso, né, porque são poucos os programas ou, enfim, as diferentes mídias que a gente vê com conteúdo e com possibilidade de a gente aprofundar os conteúdos importantes relacionados à sustentabilidade. Então, antes de mais nada, meus parabéns, meus cumprimentos pelo trabalho e agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui, como eu já falei. Nós iniciamos o Renova como uma forma de induzir, estimular os produtores paranaenses à adoção da geração de energias renováveis própria. A legislação brasileira mudou ainda em 2010 e muitos consumidores não se dão conta, né? Alguns estão tomando ciência hoje, vamos dizer, de que ele pode também gerar energia. Então nós saímos, todos os produtores rurais e urbanos, os cidadãos, de uma posição de consumidor, que compra energia, todo mês paga na sua fatura, para quem pode ser prosumidor, que é o produtor de energia, mas que também é consumidor. E para responder a isso, existe uma mudança da legislação brasileira que cria a possibilidade de você fazer o que a gente chama de geração distribuída, que é o quê? Você gera na distribuição. Na distribuição é a rede de distribuição do sistema elétrico, que no caso temos as distribuidoras no Paraná, e você pode gerar. E por que nós estimulamos o rural a produzir energia própria? Porque no governo Temer, um dos últimos atos dele foi em 28 de dezembro de 2018, ele criou um decreto terminando com a subvenção ao preço da energia rural no Brasil. O governo que o sucedeu, no caso o governo Bolsonaro, carimbou isso dizendo isto mesmo. A energia rural não terá mais subvenção. Bom, por um estado rural, agrícola, como é o Paraná, com a expressão das atividades rurais e agrícolas na economia, você aumentar custo de produção significa vender menos, seja no mercado interno, seja no mercado externo. E encarecer o produto. Encarecer produto. Então, nós começamos a pensar em estratégias para minimizar o impacto. E a melhor estratégia que tem foi adotada por nós de estimular os produtores a fazer a geração própria de energia para que ele não tenha mais esse impacto de conta. E isto, obviamente, está sendo abraçado pelos produtores rurais de uma forma muito legal, o estado todo. Dos 399 municípios, nós temos projetos em 398, portanto, só Curitiba que não tem área rural e que não tem projeto, todos os demais têm. Então, a gente está muito satisfeito porque o povo do Paraná andou bem e está indo super legal. O Erlon, isso também evita uma sobrecarga do sistema, né? De ver, às vezes, apagões de energia elétrica e tal. Isso ajuda a evitar esse tipo de sobrecarga também, né? Sem dúvida, né? É claro que o país, não só o Brasil, qualquer país, tem que continuar gerando energia, né? As hidráulicas, né? As hidrelétricas que estão por aí e outras que têm potencial, tem que
Um país não pode passar por faltar energia. Mas também é óbvio que as energias renováveis vieram para suprir um pedaço desse crescimento da demanda de energia num país, e ela vai resolver essa questão de que você desonera a sua conta e, ao mesmo tempo, contribui com o país aumentando a disponibilidade elétrica. Então, é um jogo ganha-ganha. Dá para quantificar quanto de energia renovável se produz no Brasil hoje, em comparação à energia tradicional, as fontes tradicionais, hidrelétrica, por exemplo? Hoje no Brasil, estima-se de que em torno de 15% já é geração distribuída, tá? Predominantemente a energia solar, né? Mas com o crescimento das demais modalidades. Eólica, eólica em pequena escala e biogás também. Então, nós temos um amplo campo ainda para avançar, né? E temos números, no caso do Renova, impressionantes. Hoje o Paraná tem 28.500 unidades em geração distribuídas instaladas. 22.600 dessas 28.500, portanto, mais do que 3/4, foram instaladas nos últimos 26 meses. Quando você fala unidade, você está falando em propriedades? Propriedades. Mas, por exemplo, uma pode ter mais de uma unidade, por exemplo. Não, ela pode, mas normalmente unidade consumidora é um relógio. Entendi. Só se ele tiver mais de um relógio na unidade. Entendi. E existem propriedades que têm 2 relógios, 3 maiores, relógios. Eventualmente. Maiores, e às vezes eles individualizam, porque no passado tinha um problema de não passar muito a demanda que ele tinha para não pagar um preço mais alto, então foram individualizados algumas atividades. Então, por exemplo, o cara que tem 3 aviários, ele botou um relógio em cada um, essas coisas. Mas, de qualquer forma, o que importa é o seguinte, assim, para te responder em termos de quantificação. O Paraná, nos últimos 26 meses, a partir do que nós chamamos a atenção da população do Paraná para a geração própria, nós temos 22.500 propriedades, dá 900 propriedades por mês que passaram a gerar. Isso é fantástico. Energia. Então, como é que a gente sabe disso? Não só pela adesão ao programa, que nós temos isso eletronicamente no IDR, mas pelos dados da Copel e está no site da ANEEL, você acompanha diariamente. São dados oficiais, são dados oficiais. Dados oficiais. Então, isso deu um investimento, Aurélio, de 4,3 bilhões, mais ou menos, nesse período aí de 26 meses, e que passou por dentro do IDR 1,2 bi e 7.150 propriedades. Isso então, via linha de crédito, Erlon? Ou, crédito. Doação a fundo perdido do Estado? Não. Como é que funciona esse processo de financiamento de custeio? É quase tudo por crédito rural. O que passa no IDR dá para dizer que 100% é crédito rural. Das 22.500, a gente estima de que tem uma parte significativa, talvez 4, 5 mil, que é com recurso que a gente chama próprio. O próprio o que é? Ou ele tinha disponibilidade imediata, ou ele foi lá, sacou da poupança e tal, porque é o melhor negócio que um produtor pode fazer. E achou que vale a pena investir. E que vale a pena investir, entende? Para qualquer cidadão. Pessoas da área urbana, da área de serviços, de qualquer atividade que a pessoa tenha, e mesmo consumidor residencial, podendo fazer, faça, porque é o melhor retorno financeiro. Quanto que ele tem de economia, Erlon? Dá para você estabelecer uma média? Eu consigo economizar tantos por cento buscando energias renováveis. Você economiza 90% do que você consome. O que acontece é o seguinte, né? O único que não precisa fazer é aquele que paga a taxa mínima. Porque você sempre vai pagar a taxa mínima, mesmo gerando a própria energia. Então, se vale a pena ou não vale, você tem que procurar um técnico. No caso do rural, pode procurar os escritórios do IDR. Nós fazemos essa conta baseada na fatura de energia e a pessoa fica sabendo se vale ou não vale a pena. Faz a continha lá, vale a pena ou não vale? Os urbanos que estão nos ouvindo, né, e outros aí, atividade comercial, industrial, serviços, ele pode saber pegando a fatura de energia e ele vai ver se ele paga a taxa mínima ou não. Quem paga a taxa mínima, a recomendação é que não faça, porque ele não tem ganho econômico. Agora, se ele tiver por interesse de sustentabilidade, ele que faça. Sim. Né? Ele está aberto para fazer. O Erlon, a gente falou de tanto energia renovável.
o objetivo da gente aqui não é complicar, é explicar. Então eu queria que você fizesse uma explicação bem didática. O que são energias renováveis, para o pessoal entender, aquele pessoal que não tem talvez muita intimidade com esse tema. Vamos tentar fazer algo, eu não sei se é o melhor exemplo, né? Mas eu acho que a população acaba entendendo. Quando a gente consome alguma coisa para gerar energia, pode ser um tanque de gasolina, porque o motor de um carro, de um caminhão, de um avião, você está gerando energia para movimentar. Você consome algo que não é renovável, né? No caso da gasolina, do diesel, que são de origem fóssil, que a gente chama que é o petróleo. E finita, né? E são finitas, isso que eu queria chegar, para as pessoas entenderem. Quando a gente fala de renovável, nós podemos falar, por exemplo, de um carro elétrico que é movido a energia solar ou a hidroeletricidade. A água, ela não é finita no forma que você pode preservar e os rios podem cada vez continuar pela evaporação e pela chuva manter os reservatórios com água. Então ela é renovável, ela é circular. No caso da energia elétrica, o sol, pela energia solar, o sol. E quando for, por exemplo, a biogás, é o dejeto animal. Então o dejeto, ao invés de ir para o meio ambiente, ele é processado num biodigestor, gera um gás chamado metano, movimenta um gerador, a energia. Então, simplificadamente, renovável é tudo aquilo que a gente pode recompor sem agredir a natureza. O forte do Paraná é a biogás, Erlon? Ou a gente tem outras fontes renováveis que têm mais expressão nessa produção de energia alternativa? Por exemplo, o Paraná é um estado, obviamente, fundamentalmente agrícola. Por isso que eu te perguntei isso. É o biogás o forte ou a energia solar pega muito no Paraná? Energia eólica também, né? Como é que está essa questão de proporção, o Erlon? Bom, o Paraná ele tem um enorme potencial hídrico e ele praticamente já esgotou aquilo que é mais significativo, que são as grandes hidrelétricas. Não dá mais para fazer nenhuma. A priori, né? Quando a gente diz não dá, é a priori, né? Porque, obviamente, os interessados entram com um pedido de licença ambiental, o órgão ambiental é que tem que dizer se cabe ou não cabe. Mas com custo ambiental altíssimo, né? Sim, sem dúvida. Né? Indiscutivelmente. Mas, a priori, eu acho que o Paraná praticamente esgotou esse caminho. Então, ele tem que buscar os outros caminhos, que são quais? O sol, obviamente, que cabe de norte a sul, de leste a oeste, o sol está aí para ser usado. E no caso do biogás, Aurélio, eu sou absolutamente defensor dessa modalidade por conta de que você transforma um passivo ambiental num ativo econômico chamado energia. Então, se você me pergunta se o biogás é o grande negócio do Paraná, eu digo que sim. Eu não vou dizer que é o maior nem o melhor, porque tudo depende do ponto de vista. O agricultor às vezes prefere ter uma solar do que tratar o dejeto, porque ter um biodigestor é ter um filho. Eu brinco que é ter um filho, você tem que cuidar todo dia. Painel solar você limpa a cada 6 meses e deu. Então, depende do ponto de vista que você põe. Mas não tenha dúvida de que gerar energia, seja movimentar um gerador elétrico para ter energia elétrica própria ou vender, ou filtrar o metano e ter biometano, que equivale ao gás natural veicular, portanto é combustível, você pode usar no teu carro, no teu caminhão, no teu utilitário, aonde se quiser, inclusive em trator, né? Já tem tratores no mercado a biometano, que pode ser movimentado pelo biometano que você mesmo produz. É só envasar. É só envasar, né? Ou nem envasar precisa, porque você tira do biodigestor, passa num filtro e você coloca direto. No caminhão ou no carro. Tá? Nós temos uma propriedade em Toledo que nós acabamos de inaugurar, inclusive com presença de governador e tudo, enfim, fizemos uma festa exatamente para chamar a atenção dos agricultores, em que um produtor rural com 3 hectares apenas, cria 7.800 suínos, 100 vacas. Que é o forte da região, né? Que é o forte da região. Ele trata todo o dejeto e ele entrega esse biometano para a cooperativa, que é a cooperativa sediada lá em Toledo, chamada Primato, e que usa esse metano para os caminhões que distribuem ração, inclusive para esse produtor. Entendi. Então, é uma atividade que leva para aquilo que a gente quer, que é uma economia circular. Sim. Então, o grande negócio de hoje para frente no Paraná é biogás e biometano? Sem dúvidas que é. Sem dúvida,
E tem um detalhe, né, Erlon? Você gera uma cadeia produtiva também, uma cadeia de empregos, porque você vai ter que produzir o biodigestor, você vai ter que ter alguém que eventualmente capte e leve se você for vazar. Enfim, isso gera toda uma mão de obra que é paralela e que está se beneficiando com isso também. No né? Renova agora, Aurélio, nós fizemos um cálculo estimativo, ele não é uma pesquisa a campo e tudo, mas é, né, um cálculo estimativo que nós temos por uma entrevista com algumas das empresas. Nós imaginamos que entre empregos diretos e indiretos nós chegamos a 15 mil postos de trabalho. Você fala de energias renováveis ou só biogás? Não, energias renováveis como um todo, no caso solar e biogás. Entendi. Por quê? Pela essa questão que você fala. Precisa manutenção, precisa instalador, precisa obra. Enfim, é uma cadeia que você gera. E detalhe, entendeu? mão de obra local, né, Erlon? Sim, descentralizada, nos municípios, onde a coisa acontece, vamos chamar assim. O Erlon, né? o governo criou um grupo de trabalho para discutir a questão do biogás, inclusive, né, para dinamizar essa fonte de energia. Como é que está esse grupo de trabalho, certamente do qual você faz parte, e quais são as metas do grupo em relação a essa questão? Ampliação de produção. Tanto tem uma meta estabelecida, Erlon? Nós não temos propriamente meta, nós temos alguns objetivos. Né? O primeiro objetivo é um pouco disso que eu já falei, que é estimular o produtor do Paraná, as agroindústrias, enfim, todo mundo que tem biomassa residual. Cooperativas. Né? Cooperativas, agroindústrias, frigoríficos, aí tem uma enormidade de atividades que tem resíduo processável, resíduo orgânico que possa gerar biogás. Então, o primeiro é esse, estimular. O segundo é entender nas políticas públicas o que você tem que fazer para melhorar e estimular mais essa cadeia produtiva. E nós conseguimos agora, questão de 15 dias atrás, foi, vamos dizer assim, anunciado pelo governo do Paraná alguns incentivos tributários para a cadeia do biogás, fruto desse grupo de trabalho, né, que é coordenado pelo secretário de Planejamento, Guto Silva, mas que tem a participação do secretário Norberto Ortigari, de outros secretários, e um grupo técnico, ao qual eu participo como grupo técnico na assessoria. Então, essas iniciativas fundamentalmente estímulo financeiro, no que for possível, e adequar as políticas públicas para responder a essa questão de fazer com que o biogás efetivamente cresça no Paraná. E, por consequência, aumentando o biogás, está havendo tratamento de dejetos, né? Não está indo para a natureza, né? Exposto a rio, a solo, enfim. Porque mesmo, veja bem, mesmo para o pessoal entender, mesmo uma decomposição de um dejeto animal ou mesmo humano na natureza, ele faz emissão de metano. E isso é 21 vezes mais poluente que o gás carbônico. Então, tudo que a gente evitar de que seja jogado na natureza melhor. E que pode ir para um biodigestor, é o que a gente chama, e te falei agora há pouco, de que você trata um passivo ambiental e gera um ativo econômico. Se você pensar na produção do Paraná em cabeças de gado, porco, imagina o quanto isso gera em termos de veja bem, prejuízo para a natureza. O potencial do Paraná, obviamente que é o potencial passando assim um scanner no Paraná todo e pegando todos os animais, as agroindústrias e tudo, é mais de 1 bilhão de metros cúbicos de biogás por dia. Essa é a produção atual? Por ano, desculpe. Por ano. Não é a produção, é o potencial. Potencial. Se a gente pegar tudo isso e, num cálculo econômico, produzir energia, nós teríamos um aumento expressivo. Calcula-se que em torno de 15% da oferta energética do Paraná poderia ser aumentado só pela participação do biogás. E mais barata. E mais barato, porque você teria maior oferta. E uma coisa que é importante, viu, Aurélio? Seja na solar, seja no biogás, esses 20 mil projetos que eu te falei, todos eles têm alta viabilidade econômica. Quando eu digo que tem alta viabilidade econômica, o pessoal entender qual é a conta que a gente faz. É que você paga o investimento antes de vencer o financiamento que você fez. Portanto, se você tem um financiamento rural, que normalmente são 6 anos, 72 meses, você paga com 40 meses, 48 meses. Retorno mais rápido. O retorno mais rápido. Então, se você não tira o dinheiro do bolso, financiou, e ainda paga o investimento antes de vencer o próprio tomada do crédito,
ele tem financeiramente o que a gente chama de alta viabilidade econômica. Erlon, deixa eu fazer papel de arauto do apocalipse aqui. Algumas pessoas veem alguns problemas em relação, por exemplo, ao biogás e à energia eólica. Biogás, a questão do risco de incêndio, explosões, né, já que é um material inflamável e tal. E o próprio transporte, né, Erlon, muitas vezes pode criar problema, a não ser que o cara vá abastecer na própria unidade do biodigestor. Como é que é trabalhada essa questão da segurança em relação ao manuseio do produto final, Erlon? Isso é todo um estudo técnico que se faz também, com orientações à pessoa que eventualmente quer produzir o biogás? É isso, Erlon? Exatamente. É assim que funciona. Além, portanto, do financiamento e da orientação. Tem todo um suporte técnico para fazer isso acontecer. Isso, exatamente. Além do, vamos chamar de suporte técnico, todos os projetos têm que ter um responsável técnico. É como uma obra, você faz um prédio. Um prédio pode desmoronar? Sim. Ele tem um responsável técnico, calculista, estrutural, para o prédio não cair. Né? Vai fazer 10 andares. Por que ele não cai? Porque foram tomadas todas as providências estruturais para o prédio não cair. No biogás, biometano, é a mesma situação. É feito todo um projeto técnico baseado naquela condição local para não ter problema. E segue normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, para tipos de equipamentos, tipos de filtros, tipos de condutores, válvulas, enfim, o que for necessário de usar de equipamento. E com a máxima segurança possível. Então, nós estamos trabalhando com combustível? Sim, estamos trabalhando com combustível. Da mesma forma que um produtor tem, muitas vezes, na sua propriedade, um tanque de diesel que abastece suas máquinas. Seu trator, sua colheitadeira, ele tem um tanque de diesel lá. E ele sabe que ele tem que tomar cuidado com aquele tanque de diesel, porque senão ele pode explodir também, vamos dizer assim, pegar fogo. Então, o biogás ele não foge dessa regra. Precisa cuidado, normas técnicas a serem seguidas. Sobre o transporte, aí é uma outra questão. Além das normas técnicas e de todo o cuidado, com caminhões adequados e etc., né, nós temos, assim, pela nova regramento e critérios de trabalho que a Compagás está adotando no Paraná, nós devemos, no estado do Paraná, expandir muito as chamadas redes locais para fazer canalizações, que obviamente são feitas com equipamentos e tubos que são especiais, etc. Toda uma especificação técnica. Especificação técnica para não ter problema. Né? Mas todo mundo sabe que são combustível e tem que ter cuidado para isso. Como qualquer combustível. O importante é que isso dá um retorno adicional para os produtores. Né? É só fazer e ver que ganha. Erlon, vamos falar um pouquinho da usina da energia eólica, né? Que é importantíssima no estado também. A energia eólica, a primeira usina do sul do Brasil foi em 99, né, Erlon? Palmas, exatamente. Copel. A minha pergunta é, ela também gera um certo passivo ambiental, não gera? Porque você tem que instalar a torre para que ela possa produzir, mas aí a área ao redor, aí tem a questão do barulho, como é que... É a mesma coisa, você procura soluções com estudo que evite que esse tipo de resíduo aconteça, é isso? Exatamente. Ou seja, sabe-se do potencial dessa geração de energia, mas tem que se tomar todo um cuidado para que ela não crie problemas, talvez mais do que soluções. Isso eu falo porque muitas vezes as matérias que a gente vê na imprensa dão uma visão muito negativa dessas fontes alternativas. E é talvez uma visão distorcida da maneira como ela é procedida, né? Como se executa a implantação dessas usinas. Né, exatamente. Então, vamos lá. Eu acho que você está perguntando por isso, porque normalmente, nesses últimos dias, aí, tem viralizado alguns filmetes sobre, por exemplo, o uso de energia eólica no Nordeste. Exatamente. Eu diria assim, ele pode gerar ruído? Sim, pode gerar ruído. Como é que você evita? Primeiro, estudo prévio de impacto. Né? Um projeto dessa natureza, uma coisa grande, com eólicas que a gente chama de grande porte, mais de 45 metros de altura, ele obrigatoriamente tem que ter estudo de impacto. E daí você vê que não pode colocar uma eólica, né, por mais alta que seja, ao lado de uma casa, que é o que a gente vê muitas vezes, em projetos que, no meu entendimento, não tiveram a preocupação do estudo de impacto ambiental. Aí o problema não é torre, né? O problema é o projeto. Foi mal executado. Exatamente. Então, o vento ele não passa exatamente naquele ponto. Ele passa numa corrente de ar. Então, você poderia colocar ele a 100 metros, a 200 metros, a 500 metros daquela casa... Para evitar esse problema. Para evitar esse problema. Então, eu diria assim,
Naqueles casos de grandes torres, você tem tem que ter esse cuidado. E nós temos hoje, vamos inclusive testar um equipamento aqui no Paraná, na verdade aqui em Curitiba, pelo IDR, de equipamentos que não geram ruído. Então, você já tem tecnologias que não geram ruído, mas tem que ter cuidado. Mas tem a pá normalmente ou não, Erlon? Eu vi alguns modelos de energia que é diferente, não é exatamente aquela pá gigantesca. Né? Esse exemplo que eu vou te falar é de uma empresa paranaense, inclusive, que está desenvolvendo, e nós vamos fazer o primeiro uso dele fazendo o teste, né? Então, nós temos que, vamos dizer assim, entender é uma hélice circular, né? E que dentro dela que tenha as pás. Como se fosse um rotor de turbina de avião. Mais ou menos isso. Entendi. Então, e ele evita daí o ruído, né? E são modelos que a tecnologia nos permite dizer que daí não faz ruído. O Erlon, a gente só tem mais 5 minutos, né? Infelizmente. Eu queria ficar com você 1h30, 2 aqui. Mas eu queria que você explicasse uma questão que a gente conversou antes da entrevista, que acho que é importante discutir isso, que é a questão da diferença do conceito de hidrogênio renovável para o conceito de hidrogênio verde. Explica um pouquinho isso para fechar a nossa entrevista, Erlon. Eu faria mais umas 10, 20 perguntas, mas é que infelizmente não dá tempo. Só para o pessoal entender também essa questão do conceito de hidrogênio, que é importantíssimo, também só se fala nisso. Né? Vamos lá, tem que ser curto, né, pelo tempo aí. Então vamos lá. Não é só o Paraná que adotou o conceito de hidrogênio renovável. A Alemanha mudou seu conceito agora recentemente por normas federais, que eles falavam só em hidrogênio verde e passaram a adotar o conceito de hidrogênio renovável. Qual é esse conceito? O hidrogênio verde, ele tem o conceito do verde quando você não usa nenhum, vamos dizer assim, nenhum meio para gerar esse hidrogênio que seja liberador de carbono. Então, vou dar um exemplo. Quando você entra pela eletrólise da água, tem que falar um pouco do linguajar técnico, me desculpe os ouvintes, mas acho que todo mundo vai entender. Sim. A água é H2O. Né? Se você faz eletrólise, você quebra a molécula da água. Você tem uma molécula de hidrogênio, que é o H2, e uma de oxigênio. Tá? Você libera oxigênio para a natureza. Então, você não liberou carbono. Quando você usa o metano, por exemplo, você tem ele sustentável pelos critérios que eu já disse, que a origem do biogás é renovável, mas você tem uma molécula, um metano que é CH4. Você quebra o CH4, você fica com 2 moléculas de hidrogênio e libera uma de carbono. Quando libera, não libera para a natureza, você retém para fazer com o carbono produtos carbonatados. Vou falar linguajar genérico, né? Produtos carbonatados. Mas você ainda tem carbono presente. Aí, como a origem do produto, do biogás ou do metano, ela é renovável, o hidrogênio ele não é verde, porque ele libera carbono, mas é renovável porque você vai aproveitar o carbono ao invés de deixar ele para a natureza. Entendi. É um pouco você não libera direto na natureza, você pode utilizá-lo para outra coisa. Mas como a origem ela é sustentável, é renovável, chama-se de renovável. Entendi. Olha, eu acho que você vai ter que voltar aqui, Erlon. Vai ter que voltar para falar mais sobre isso. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso ainda. Quero agradecer ao Erlon Almeida pela entrevista, um privilégio te receber aqui. Parabéns pelo trabalho no Renova Paraná. Eu acho que é importantíssimo que o Estado entenda, e isso foi o que motivou a entrevista, a importância da sociedade se envolver nessa discussão e contribuir para que a gente possa preservar a natureza e gerar energia renovável, limpa, que preserve o meio ambiente. Obrigado pela gentileza. E saberem de que política pública, ela, quando funciona, ela dá resultado, né? Que é o que muito me orgulha. A gente faz uma política pública, ela é assimilada pela população e ela funciona, por isso os números expressivos. Mas eu é quem agradeço mais uma vez a presença no seu programa e espero ter contribuído com um pouco de reflexão aí. Sim. É isso. Pessoal, obrigado e até o próximo programa.